Paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui ao estudo da carta aos Gálatas. Nós iniciamos, desde o capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e assim sucessivamente. Todos os vídeos que estão aqui no TikTok ou no YouTube, eles estão em sequência. Se você não pegou os vídeos iniciais, te aconselho que você os veja, onde existe uma introdução de todos os versículos até nós chegarmos aqui ao versículo de número 10, que nós vamos tratar hoje. Nesse versículo de número 10, que diz assim, Gálatas 1:10, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Isto é, eu quero agradar a homens, atrair a homens, ou quero agradar a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo continua defendendo o seu apostolado aos galeses e principalmente àqueles que estavam diminuindo a sua autoridade apostólica. E ele continua, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve aquele episódio que os irmãos se lembram muito bem em Atos, quando ele ia de Jerusalém a perseguir os seus próprios irmãos judeus, que havia acreditado que Jesus, que Yeshua era o Messias. Paulo está indo no caminho de Damasco com uma comitiva, porque, segundo os estudiosos, Paulo ele era um oficial de justiça, além de ser um religioso, no sentido positivo, ele era um oficial de justiça. E ali, no caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor se revela a ele de forma pessoal. E ele pergunta, quem é o Senhor? E o Senhor Jesus fala, eu sou Yeshua, o Messias, a quem você persegue. Duro é para você fazer isso comigo. E depois desse encontro no caminho de Damasco, a vida de Paulo muda completamente. Então, quando Paulo fala aqui que ele recebeu o evangelho, que o evangelho que ele anunciou aos galeses, ele recebeu diretamente de Deus, do Senhor Jesus Cristo, é sobre essa questão. O que é essa boa nova? O que é a Bessorá? O que é a boa nova enviada de Deus através do seu Filho para todos, inclusive para judeu e para gentio. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou procurando agradar ninguém. Quero fazer aqui ponte com um texto aqui de João, capítulo de número 12, onde há uma palavra semelhante, que nós vamos ver que aqui alguns homens queriam agradar outros. Aqui em João capítulo 12, versículos de número 42 e o 43, diz assim, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, creram em Jesus como Messias, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, tem algo aqui semelhante. Por isso, Paulo disse que ele não estava procurando agradar homens, mas sim procurando agradar a Deus. Então, vamos supor que esse grupo, desses que minimizavam a autoridade de Paulo, eles estavam dizendo, você está ensinando um evangelho fácil aos gentios. Um evangelho que você está ensinando, não obrigando eles a guardar a lei de Moisés, a Torá, de forma obrigatória, nem guardar as leis rabínicas, porque não só era a lei de Moisés de forma obrigatória, mas também havia as leis rabínicas. Você não está ensinando a eles, Paulo. Então Paulo fala, vocês acham que eu estou procurando a glória dos gentios para mim, por causa de posição,
de eu ser apóstolo, de eu ser enviado, se eu tivesse fazendo isso, nem servo de Cristo eu seria. Então Paulo mostra para eles que ele não estava agradando a homens. E de fato também, se fosse a questão de depender, tá, da liderança de Jerusalém, né, que não creu em Jesus como Messias, para poder ser enviado, Paulo disse, olha só, o que eu recebi, tá, a revelação de pregar as boas novas, eu recebi diretamente do Messias. Paulo aqui nesse texto não está falando sobre a sua criação, né, aos pés de Gamaliel, e nem a respeito daquilo que ele aprendeu. Ele está falando aqui da revelação sobre o Evangelho, aquilo que cabia aos gentios e aquilo que cabia ao judeu. Então ele diz, eu não estou procurando agradar gentios e nem procuro agradar líderes, porque o que eu recebi, eu sei o que eu recebi. Eu recebi diretamente de Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado a vocês, ó galeses, não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo situa eles dizendo que ele teve a revelação de Deus. Então, não era para ele sair, né, os galeses, da onde eles estavam, porque ele sabe do que ele estava falando. Tá? Ele sabe que o evangelho que ele apresentou aos galeses, de fato, era o evangelho de vida, era o evangelho que ia manter os galeses firmes, e não era então para os galeses dar ouvidos nem a líderes que já estavam afastados de Deus, e nem era para acreditar que Paulo estava procurando se autopromover. A gente daremos continuidade no próximo vídeo, tratando ainda um pouco sobre esse assunto, onde Paulo está falando sobre a sua autoridade apostólica. Um abraço.